Olá pessoal, tudo bem? Paz seja convosco, eu sou o pastor David e hoje nós vamos meditar na palavra de Deus. Nosso tema de hoje é a oração que fez Deus mudar de ideia. Será que Deus pode mudar de ideia? Deus muda de ideia? Nós vamos ler um texto bíblico que está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 20, versículo 1 ao versículo 11. Depois de um tempo, Ezequias adoeceu e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: Assim diz o Eterno: deixe em ordem os seus negócios. Você não tem muito tempo de vida. Ezequias virou o rosto, dirigiu-se ao Eterno e orou: Lembra-te, ó Eterno, de quem eu sou e do que realizei. Tenho vivido honestamente diante de ti. O meu coração tem sido íntegro e constante. Vivi para te agradar e fazer o que desejavas. Ezequias chorou amargamente. Isaías estava saindo, mas antes de deixar o pátio interior, veio a ele a palavra do Eterno dizendo: Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Eterno, o Deus do seu antepassado Davi: Eu ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Vou curar você. Daqui 3 dias você irá andando por conta própria ao templo do Eterno. Acrescentei 15 anos à sua vida. Estou livrando você do rei da Síria e protegendo esta cidade com meu escudo, por causa do meu nome e por amor a Davi. Isaías disse ainda: Preparem uma pasta de figo. Prepararam a pasta e aplicaram na úlcera. Logo depois, Ezequias começou a se recuperar. Ezequias disse a Isaías: Como saberei que isso vem do Eterno? Qual é o sinal de que o Eterno está me curando e daqui 3 dias irei andando por conta própria ao templo do Eterno? Isaías respondeu: Este é o sinal de que o Eterno cumprirá o que prometeu. Você escolhe se quer que a sombra avance ou recue 10 graus. Ezequias respondeu: Seria fácil fazer a sombra do sol avançar 10 graus. Então prefiro que recue 10 graus. Então Isaías orou ao Eterno, e a sombra recuou 10 graus no relógio de Acás. A palavra de Deus, ela nos relata que o rei, ele estava acamado, estava doente, e ele manda chamar o profeta. O profeta Isaías vem visitá-lo. Sempre quando nós recebemos uma visita de um homem de Deus, de um profeta, de alguém que nós confiamos espiritualmente, nós sempre esperamos boas notícias. Mas a palavra de Deus fala que Isaías chega diante do rei Ezequias e diz a ele: Ezequias, arruma a tua casa, porque dessa doença que você está, essa úlcera, essas feridas que tem no teu corpo, elas são para a tua morte. Você vai morrer com essas feridas. A palavra de Deus fala que aquele homem, depois que o profeta sai, o profeta vai embora, e não era qualquer profeta que estava falando com ele. Isaías, ele é o profeta que tem mais profecias messiânicas. Isaías era aquele homem que ele falava e as coisas aconteciam. O rei, ele era acostumado a consultar Isaías nas suas batalhas, nas suas guerras, e sempre que Deus falava que daria vitória, ele dava vitória a Ezequias. Se você for ler a palavra de Deus um pouquinho antes, no capítulo anterior, se você for ler, você vai ver que através de uma profecia de Isaías, um anjo do Senhor, ele vem e mata 185 mil homens do exército adversário.
do exército dos assírios. Agora esse homem, ele recebe essa palavra do profeta: arruma a tua casa. Arruma, porque desta doença você vai morrer. A palavra de Deus fala que quando o profeta ele sai, quando o profeta vai embora, Ezequias, ele vira o rosto para o canto e faz uma oração ao Senhor. Ele diz: Senhor, te lembra que eu sempre tive um coração fiel ao Senhor, que eu pratiquei bondade. Senhor, lembra dos atos de bondade que eu tive, das coisas que eu fiz para servir ao Senhor, da intensidade ao qual eu servi ao Senhor, dos postes ídolos que eu derrubei para que Israel servisse ao Senhor. E a palavra diz que ele chora amargamente. No momento que ele chora amargamente, o profeta estava lá no meio do pátio. O profeta nem tinha ido embora ainda. E Deus fala novamente com Isaías e diz: volta até o meu servo. E diz para ele que as orações dele e as suas lágrimas chegaram até mim. Olha como é interessante. Poucos minutos depois daquele homem receber a sentença de morte, ele faz uma oração e ele sabia que ele iria morrer, porque Deus, quando Deus falava através de Isaías, Deus não voltava atrás. Mas neste momento, Deus, ouvindo a oração deste homem, Deus manda o profeta voltar e dizer que 15 anos ele acrescentaria à sua vida, que daria a ele um reinado de paz, que os seus inimigos não iam invadir a Jerusalém, que era o medo dele. Os assírios haviam cercado a Jerusalém. Olha como é interessante. Nós somos campeões em jogar a toalha, né? Às vezes acontece alguma coisa de ruim nas nossas vidas, acontece alguma coisa de errado conosco e a gente desiste. Se o médico falou, está falado. Se aquele homem falou, está falado. Se aquela mulher falou, está falado. E quando a nossa atitude, nós deveríamos se voltar ao Senhor, orar ao Senhor, que ainda que o Senhor já tenha dado a sua palavra, ele pode voltar atrás. Ezequias, ele podia ter morrido naquele momento, ou ele podia ter recorrido ao Senhor. E ele preferiu recorrer ao Senhor. E é essa oração que eu quero que você preste atenção. A oração que fez toda a diferença. Ezequias, ele abre o seu coração ao Senhor. Ele chora. E a palavra diz que ele chora muito. Eu entendo que quando uma pessoa chora muito, é aquele choro que vem da alma. É um choro que vem de dentro. Não havia pessoas ali para escutar aquela oração. Não havia pessoas ali para orar com Ezequias. Mas a oração dele chegou diante de Deus. A oração dele fez toda a diferença nesse processo. Não importa quem tenha te falado, meu irmão, meu amigo, você que está assistindo essa mensagem. Não importa se foi um homem de Deus, não importa se foi um médico, não importa se é uma pessoa ao qual você tenha extrema confiança, como Ezequias tinha em Isaías. Mas se você orar a Deus com um coração sincero, Deus pode voltar atrás nas suas decisões. Deus pode te dar uma segunda chance. Quem sabe você está assistindo essa mensagem de um leito de hospital. Quem sabe você está num momento de depressão, você está ouvindo essa mensagem. Quem sabe você acha que não tem mais solução para a tua vida. Eu digo, abra o teu coração para o Senhor. Não importa qual religião você pratica, qual a religião que você serve.
Mas se você orar ao Deus verdadeiro, ao Deus criador dos céus e da terra, se você crê que Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, aquele que tem o direito e a autoridade para te levar diante do Pai. Se você fizer uma oração sincera no nome de Jesus, Deus pode ouvir a tua oração, aonde você está. Não precisa ter pessoas ao teu lado, pessoas orando junto com você. Se nós formos ler o texto bíblico, Isaías não fez nenhum tipo de oração. Isaías podia ter dito, Deus deu esse decreto, mas vamos orar, rei. Vamos orar, Ezequias. Vê se Deus não tem a misericórdia de você. Ele entregou a mensagem, ele entregou a palavra de Deus a Ezequias e foi embora. Às vezes nós esperamos, mas se o pastor, se o meu líder espiritual me procurasse, me desse uma ajuda. Tem situações que é você e Deus. Este homem, através da sua oração sincera, o seu coração quebrantado e contrito, como diz o salmista, que um coração quebrantado e contrito agrada ao Senhor. Ele fez com que Deus, o Todo-Poderoso, mudasse de ideia acerca da sua vida. Ainda que Deus já tinha colocado um ponto final na sua história, naquele momento, através da oração daquele homem, Deus vem e coloca uma vírgula embaixo daquele ponto final, para que a história dele continue por mais 15 anos. Por mais 15 anos. E esse homem, ele vai além. Quando o profeta vem até ele, ele diz: como eu saberei que isso é verdade? Como eu saberei que o Senhor vai me acrescentar mais anos de vida? Como eu saberei que daqui a 3 dias eu estarei da casa do Senhor louvando o nome dele? E o profeta diz: um sinal o Senhor vai te dar. E o profeta diz: você quer que a sombra ela aumente 10 graus ou que ela diminua 10 graus? E ele diz: aumentar 10 graus é o normal, eu quero que diminua 10 graus. E naquele momento Deus faz com que a sombra ela retroceda 10 graus, para confirmar no coração daquele homem que Deus era com ele, que Deus tinha ouvido a sua oração. Talvez você precise de uma confirmação que Deus é com você. Você precise que seja confirmado no teu coração que realmente Deus é com você. Diga: Senhor, me dá uma prova. Senhor, faz com que essa situação ela se resolva. Faz com que eu receba uma palavra, que eu entenda que é o Senhor que está me enviando essa palavra. Eu tenho certeza que esse Deus poderoso, ele pode te responder, independente do teu credo religioso. Eu costumo dizer que religião nenhuma salva. Nenhuma religião salva. A palavra de Deus fala que o próprio Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo não é uma religião. Jesus é o nosso elo de ligação a Deus. Então, se você fizer essa oração, eu tenho certeza que Deus, ele pode mudar a tua história, mudar a tua vida. Deus pode mudar daqui para frente essa situação que você está enfrentando. Se essa palavra ela te abençoou de alguma forma, se essa palavra tocou o teu coração, se inscreva no canal, que você possa deixar um like, que você possa fazer o seu comentário e outras mensagens nós estaremos postando em nome de Jesus.